Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aí ao módulo 7 do nosso estudo, trazendo o roteiro 2. Eu vou tentar fazer uma aula mais rápida, porque o assunto ele é um pouco extenso e cansativo e complexo, e portanto eu vou trazer pinceladas do conteúdo. Caso tenha faltado alguma coisa, vocês coloquem lá nos comentários, façam as perguntas de vocês, que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Então, na aula passada, a gente viu o roteiro 1, fluido cósmico universal. Vou fazer aqui uma revisão bastante rápida. Os objetivos da aula passada foi explicar o que é esse fluido cósmico universal e esclarecer a respeito do fluido vital. Então, nós vimos essa imagem que trata sobre os elementos gerais do universo, que é a trindade, né? Deus, Espírito e matéria. A gente viu no primeiro semestre sobre Deus, a gente teve uma aula sobre isso. Na aula passada, a gente viu sobre o fluido universal e nessa aula de hoje a gente vai ver sobre espírito e matéria. E o que é o fluido cósmico universal? Rapidamente, a gente entendeu que é um fluido gerador de mundo e de seres, que não é o vácuo, porque para o espiritismo o vácuo ele não existe. Então esse fluido universal ele é etéreo, mas ele não é vazio, ele é ocupado por matéria que escapa muitas vezes aos nossos sentidos e aos instrumentos que nós temos aqui na Terra. Pode ser que em outros planetas esse fluido ele seja um pouco diferente. Então a gente viu também que o fluido cósmico universal ele vai se apresentar no universo sob dois estados distintos. Um da eterização ou imponderabilidade, que não pode ser pesado, medido, que é considerado o estado normal primitivo, que é comum no plano espiritual. E a materialização ou a ponderabilidade, que é, de certo modo, consecutiva ao primeiro e predomina no plano físico. Também vimos na aula passada o fluido vital. Então eu trouxe 4 questões aí do fluido vital. Primeiro, a atividade do princípio vital mantém o funcionamento dos órgãos, tecidos, células e demais estruturas orgânicas. Ou seja, esse fluido vital só existe para seres encarnados. Desencarnados não têm fluido vital. Por motivo de morte, o princípio vital se extingue, certo? Mas ele vai se transformar. Tudo no universo se transforma, né? Inclusive o fluido vital, que não é perdido. A vida é um efeito devido à ação de um agente, que é esse princípio vital, sobre a matéria. O agente, que é o princípio vital, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem o princípio vital. Então, está interligado a matéria e o princípio vital. A quantidade de fluido vital não é absoluta e nem igual em todos os seres orgânicos, como a gente viu. A quantidade de fluido vital, ele esgota-se, como a gente também viu, e ele também pode ser recuperado através da alimentação, através do contato com outras pessoas, através das relações sexuais, através do passe, através do reiki, né, que fazem reiki, enfim. Da magnetização, fluidificação de água, ou seja, o fluido vital ele é resgatado de diferentes formas, quando ele vai se esgotando a gente consegue recuperar, mas quando ele acaba, o ser morre. Bom, essa imagem também a gente viu. Então tem Deus como princípio, de tudo, e ele gera o elemento material e o elemento inteligente que a gente vai ver hoje. Do elemento inteligente, a gente tem a essência espiritual. O princípio inteligente ele vai gerar o espírito com E maiúsculo, que a gente vai ver já já o que é isso. E com a ligação com o perispírito, que também a gente vai dar uma revisada, e com o fluido vital e com a matéria, esses elementos que foram gerados com o fluido cósmico universal, se constrói uma matéria animalizada. E a matéria animalizada mais o espírito é o homem, somos nós. Então, como é que o espírito e a matéria podem ser conceituados? É isso que a gente vai entender. Então, o roteiro 2, elementos gerais do universo, a gente vai explicar o que é matéria e espírito à luz da doutrina espírita. Então, a gente tem os 3 elementos gerais do universo, mais uma vez falando, que é Deus, espírito e matéria. Bom, aí a gente tem uma imagem de 3 questões muito importantes. O primeiro é o espírito, depois o corpo, que é a matéria, e o perispírito, que, como a gente já viu, ele vai ligar o espírito e o corpo. O perispírito,
ele vai acompanhar a evolução desse espírito. Porque o que acontece com o espírito? A natureza vai se eterizar à medida que ele vai se depurar, né, e se elevar na hierarquia espiritual. Então, o perispírito, ele é parte integrante desse espírito, assim como o corpo físico é inerente ao homem encarnado. Então, nós, seres encarnados, nós temos um corpo físico, um corpo material, que juntamente com o perispírito e com o espírito, nos forma, né, nos constrói nesse ser animalizado. O perispírito, considerado isoladamente, não é o espírito. A gente precisa entender isso. Da mesma forma que sozinho o corpo não constitui o homem, já que o perispírito não pensa. O perispírito e o corpo físico são, na verdade, agentes e instrumentos da vontade ou da ação do espírito, que o espírito é o ser intelectual e moral dessa história toda aí. Então, como a gente já estudou o perispírito, a gente só deu essa revisada agora, a gente vai entender o que é a matéria. A matéria é um desses elementos gerais do universo e tem origem no fluido cósmico universal ou na matéria cósmica primitiva. A gente já entendeu o que é o fluido cósmico universal. Então, essa matéria ela vai se originar desse fluido. Na questão 21 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em algum momento, né, em dado momento? E os espíritos vão responder: só Deus o sabe. Então, só Deus sabe quando foi criada a matéria. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inato. Ou seja, inativo, né? Por mais distante que se consiga imaginar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja. Então, o que os espíritos trazem? Dependente de quando foi criado a matéria, de quando Deus pensou na matéria, Deus nunca foi ocioso. Deus sempre foi ativo no universo. Que também os espíritos não trazem essa concepção que a gente tenta encontrar, né, de como se deu o universo, como surge Deus. Eles não nos dão essas informações. A gente não tem também merecimento para saber nada disso. Então, eles deixam muito claro aí que só Deus sabe dessas informações. Na questão 22, Kardec pergunta: define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Olha só que interessante que ele pergunta, né? No mundo materialista que nós vivemos, para nós matéria é só isso, é o que a gente pode tocar, é o que a gente pode sentir, é o que a gente pode ver, né? Até sentir o cheiro, a textura, são coisas que não podem passar nada. Então você tem um objeto, nada ultrapassa no meio desse objeto, por exemplo. Então ele pergunta aí: são exatas estas definições? Aí os espíritos vão dizer: do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados desconhecidos para vocês. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Vocês podem ver nessa matéria, ó, nessa foto aí que eu coloquei do lado, de montanhas, né, de um arco-íris, o que é matéria e o que não é aí? O que pode ou não ser matéria, o que é visível ou não é visível aí? Será que o que é matéria é só o que é tocado? Será que esses fenômenos da natureza não seriam matéria? Será que dentro dessa perspectiva tem matérias tão pequenas, tão minúsculas, tão microscópicas que a gente não consegue ver, né? E a gente desconsidera? Nós desconsideramos. Então há uma complexidade dessas matérias no universo. Que definição então podeis dar da matéria? Para que o espírito possa atuar ou agir, vai necessitar do quê? Da matéria. Entendida como o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, aí ele já está trazendo
a junção entre essa matéria e o espírito. O espírito encarnado, que vai estar encarnado, ele necessita dessa matéria. Mas a gente não pode ver isso como uma prisão, mas sim como um processo de evolução desse espírito, tá? Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Eu trouxe até essas imagens aí embaixo porque a gente visualiza as propriedades da matéria só dessa maneira, mas há outras no universo que a gente precisa considerar, por mais abstrato que esse assunto seja, por mais invisível, vamos dizer assim, que esse assunto seja. A gente precisa considerar a complexidade disso. Então, para nós que estamos aqui no planeta Terra, essa encarnação que a gente tem o espírito, perispírito e a matéria é de um jeito. Em outros planetas pode ser de outro, completamente diferente. Essa matéria ela pode ser transformada. Ela pode passar de uma terceira dimensão para uma quinta, sexta dimensão, sétima dimensão. E como é isso? Não sabemos ainda. Mas há essas complexidades que a gente precisa, como espírita, enquanto espírita, levar em consideração. E não achar que isso é um achismo, ou que os espíritos não trazem nada, essas informações são vazias. Não são, gente. A partir do momento que eles dizem que Deus criou a matéria e cria a matéria para que o espírito possa atuar de diferentes maneiras, então a matéria ela tem uma importância gigante que às vezes a gente desconsidera. Então, para finalizar sobre a matéria, eu trouxe um trecho do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Na aula passada a gente já tinha visto um trecho, ele falando sobre o fluido cósmico, e agora ele vai dar aí a pincelada dele sobre a matéria. Na essência, toda matéria é energia tornada visível, e que toda energia, originariamente, é força divina, de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Então, o que André Luiz está nos dizendo aí? A matéria tem uma importância muito, muito grande. A gente não pode desconsiderar, certo? Nós, enquanto espíritas, não podemos ver a matéria como um problema. Como eu já ouvi algumas pessoas falando, parece um problema a matéria. Não é. Ela é a solução da nossa evolução. Sem ela, a gente não evolui. Sem a matéria, a gente não consegue progredir. Nosso espírito fica estagnado. E é importante que a gente tenha em mente que, a partir do momento que a gente entende a trindade, que é Deus, matéria e espírito, a gente entende que a matéria tem uma relevância muito essencial na nossa vida, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês fiquem em mente, que a matéria tem uma importância dentro do nosso mundo, dentro do universo em si, que é o espírito. E aí a gente já vê o espírito com letra minúscula. A gente vai tentar entender um pouco essa diferenciação, tá? Espírito com letra minúscula é isso que Kardec está trazendo aí, é o princípio inteligente do universo, tá certo? Então, o espírito com letra minúscula, durante toda a codificação, se refere ao princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Aí os espíritos respondem: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Eu acho essa uma das questões, uma das respostas mais interessantes do Livro dos Espíritos. Toda vez que eu leio, eu releio 20 vezes para ver se eu capto mais alguma coisa. Porque tem muitas entrelinhas aí, mas vamos ficar com esse final, né? Coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Sensacional. Então, a natureza íntima do espírito, ele não é fácil analisar com a nossa linguagem. Pra gente, é algo que não pode ser, né, tocado, não pode ser pesado, não pode ser medido. Mas para os espíritos que respondem, é alguma coisa. Um dia pra gente, né, esse espírito, essa natureza íntima do espírito será alguma coisa. Na questão 24, Kardec pergunta: é o espírito sinônimo de inteligência? E os espíritos vão dizer que a inteligência é um atributo essencial desse espírito, né? Do espírito, na verdade, não desse espírito, do espírito. Então o espírito ele vai ter outros atributos, outras características, mas a inteligência é um atributo essencial que não vai existir na matéria, né? Se vocês forem ver,
Em nenhum momento eles trazem a matéria com inteligência. A gente não vai ver também matéria aqui nesse planeta, apesar da gente ser um planeta não tão evoluído. Nesse planeta que a gente vive, nenhuma matéria tem inteligência sozinha. E a questão 25, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Eles perguntam, né? E eles vão responder: é necessária a vós outros, porque não tem desorganização para perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Para nós, o espírito ele só existe devido à matéria, mas não é bem assim. O espírito independe dessa matéria. Então, o espírito, gente, com letra maiúscula aí, é a individualidade que, na forma de princípio inteligente, passou por um longo processo nos reinos inferiores da natureza, em ambos os planos de vida, até atingir a condição humana dotada de razão e livre-arbítrio. Então, toda vez que vocês verem na codificação ou em qualquer texto o espírito com letra maiúscula, vocês vão saber que é o espírito individualizado, né? Com características, com livre-arbítrio, com razão. De acordo com o livro dos espíritos, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Bom, em síntese, para resumir, o espírito, com letra minúscula aí, é o mesmo que princípio inteligente do universo, como a gente já entendeu, que dá origem, esse princípio inteligente, ao ser humano, ou espírito com letra maiúscula, porque a inteligência é o seu atributo essencial, certo? É uma característica essencial do espírito, a inteligência. Enquanto o princípio material, presente no fluido universal, é o elemento formador de todos os tipos de matéria encontrados no universo. Matérias que a gente já disse que a gente não conhece e matérias que a gente já conhece. Tudo parte do fluido universal, como a gente viu. Para fechar nossa aula, a gente vai trazer aí essa informação, né, da questão 80. A criação dos espíritos, ela é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Então, eles dizem que a criação dos espíritos é algo permanente. Ela não cessa, não cessou. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Isso é muito belo, né? Isso é mágico, isso é magnífico. Então, um dia nós fomos criados. E o que nós estamos fazendo aqui na Terra com essa oportunidade? Eu pergunto a você, o que você tem feito aqui na Terra para que essa oportunidade dada por Deus, a partir do momento da sua criação, Ele pensou em lhe criar, Ele lhe deu essa oportunidade, Ele faz com que todos os dias você possa usar o seu livre-arbítrio, a sua inteligência, a sua consciência, a sua moral para evoluir. Então, o que nós temos feito para que possamos evoluir, né? Que possamos ser gratos diariamente a Ele por ter nos dado uma matéria tão linda, tão perfeita que é o nosso corpo, né? A matéria do universo, todas as coisas que nós temos aqui. Então é isso, pessoal. Próxima aula é o roteiro 3, formação dos mundos e dos seres vivos, e vocês vão estudar com Eneide. Vai ser uma aula super interessante. Vocês já pararam para pensar nisso? Na formação dos mundos, dos seres vivos. Vai ser bem legal, tenho certeza. Bom, caso vocês queiram exercícios, Isabelle, eu queria um exercício para fixar, mandem lá nos comentários, tá bom? Que eu envio para vocês. Porque caso ninguém peça, eu não vou colocar lá para dizer que eu coloquei um exercício para vocês, né? Eu acho que é interessante partir de vocês também. E, gente, assim, buscar conteúdos também no YouTube, na internet, ler o livro dos Espíritos, ler a Gênese e se inteirando dos assuntos, tá? São assuntos muitas vezes novos, difíceis de compreensão, mas que a gente pode se habituar no dia a dia com o estudo, com a dedicação, certo? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, que a semana de vocês seja maravilhosa, tenho certeza que vai ser. E qualquer coisa, estamos no grupo, qualquer coisa mesmo que vocês precisarem, de qualquer ajuda, podem pedir, tá? Um grande abraço, valeu!